Boa noite, Marina. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Sempre um Papo. Meu nome é Josane. Vamos começar com um conto, então, para a gente já entrar no clima das 100 histórias maravilhosas? Ok. Eu vou contar um conto que está num livro chamado Longe como o Meu Querer, e que está na coletânea que a gente está comemorando nessa rodada de encontros do Sempre um Papo, que é o livro Mais de 100 Histórias Maravilhosas. Okay? Eu vou contar o conto agora, porque assim a gente já entra no clima, já sabe de que se trata, de que são as histórias maravilhosas. Longe como meu querer. Regressava ao castelo com suas damas, quando do alto do cavalo o viu, jovem, de longos cabelos, de pé, à beira de um campo. E, embora tantos moços atravessassem a sua vida, a partir daquele momento, pareceu não haver nenhum, a não ser aquele. À noite, no castelo, não aplaudiu os saltimbancos, não aplaudiu os músicos, nem tocou no jantar. As mãos postas no colo, largadas, o olhar vagando. Que tens, minha filha, que te vejo tão pensativa? Perguntou o pai. Ah, pai, se soubesses, e contente por poder extravasar aquilo que já não lhe cabia no peito, com todo o moço dos seus longos cabelos, do campo. O que o pai pensou não disse. Mas no dia seguinte, senhor que era daquelas terras e daquelas gentes, ordenou que se decapitasse o rapaz e se lançasse o corpo dele no rio. A cabeça ele mesmo foi entregar à filha em bandeja de prata. Aqui tens, minha filha, o que tanto desejavas, disse ele, que sempre havia atendido todos os seus desejos. E sem esperar resposta, sem sequer procurá-la nos olhos da filha, foi embora. Sozinha, a castelã lavou aquele rosto, penteou, perfumou os longos cabelos e durante todo o dia aconchegou a cabeça no colo. À noite, deitou-a no travesseiro ao lado do seu e deitou-se para dormir. Estava quase chegando no sono quando foi retida por um fundo suspiro. Por que suspiras, lindo moço? Porque preparei meu campo, arrumei as sementes no celeiro, mas não tive tempo de semear e no meu campo nada crescerá. Não te preocupes. Amanhã semearei teu campo. Na manhã seguinte, chamou a mais fiel de suas damas, explicou a que iam e foram a cavalo, dizendo que iam para um passeio, etc. E tal. Chegaram à beira do mesmo campo onde ela o havia encontrado. O campo estava arado. As sementes estavam no celeiro. A castelã calçou tamancos por cima dos sapatinhos de cetim, não fosse a lama denunciá-la ao pai. E durante todo o dia arremessaram as sementes nos sulcos. Que cansada estava a noite, e ainda assim foi retida à beira do sono por um fundo suspiro. Por que suspiras, doce moço, se já plantei teu campo? Porque as ovelhas ficaram no alto do monte, e sem ninguém para levá-las ao redil, serão devoradas pelos lobos. Não te preocupes, amanhã recolherei as tuas ovelhas. No dia seguinte, quando chamou a mais fiel das suas damas, nem precisou explicar aonde iam.
foram a cavalo, apearam no alto do monte. As ovelhas estavam todas lá. Reuniram as ovelhas. A castelã cobriu a saia com o manto, não fossem folhas, espinhos, denunciá-la ao pai. E, levando o cavalo pela rédea, desceram com as ovelhas e recolheram no redil. Conseguiu dormir à noite? Foi retida novamente por um suspiro. Por que suspiras, lindo moço, se já plantei teu campo, recolhi tuas ovelhas? Porque a palha do verão ficou espalhada no campo, e sem ninguém para guardá-la, apodrecerá com as primeiras chuvas. Não te preocupes, amanhã recolherei tua palha. Na manhã seguinte, chamou a dama, disseram que iam tomar ar fresco, saíram a cavalo, chegaram no campo, a palha estava espalhada, a castelã enrolou tiras de pano nas mãos, não fossem bolhas e feridas, denunciá-la ao pai. E durante todo o dia guardaram a palha. À noite, antes de adormecer, novamente um suspiro. Por que suspiras? Já plantei teu campo, já recolhi tuas ovelhas, já guardei a palha. Suspiro porque uma tarefa a mais é necessária, e essa, mais do que todas, me dói. Amanhã você terá que levar minha cabeça ao rio. Você terá que me entregar a água, porque só o rio sabe onde está o meu corpo, e só o rio pode nos juntar outra vez antes de entregar-nos ao mar. Mas é tão longe o mar, exclamou a princesa. E aquela noite foram dois a suspirar. Na manhã seguinte, chamou a dama, montaram a cavalo, ela antes lavou o rosto como havia feito no primeiro dia, penteou, perfumou os longos cabelos e embrulhou a cabeça em linhos brancos. Quando saíram, disseram para o guarda do portão que iam levar comida para os pobres, era isso o embrulho. E foram costeando o rio até achar um remanso. Quando acharam o remanso, apearam. A castelã ajoelhou-se, abriu os linhos brancos e deixou a cabeça escorrer para dentro do rio. Os cabelos longos ainda boiaram um pouco como medusas. Depois tudo desapareceu na água escura. A castelã tomou as mãos da sua dama, que lhe fosse fiel, e provavelmente, talvez, um dia voltariam a se encontrar. Agora tinham que se despedir, cada uma seguiria um rumo. Para a dama, o castelo. Para ela, o mar. Mas é tão longe o mar, exclamou a dama. A castelã montou a cavalo, olhou para a longa planície, olhou as montanhas lá, distante no horizonte. Atrás daquelas montanhas estava o mar, e em alguma praia daquele mar, o moço esperava por ela. A distância até o mar, disse, mas tão baixinho que provavelmente a dama nem ouviu. A distância até o mar se mede pelo meu querer, e esporeou o cavalo. Que incrível ouvir um conto a gente adulto, né, Marina? Né, gente? Eu acho assim, na infância a gente escuta os pais contando, os professores, mas poder ouvir você contando um conto para a gente é tão gostoso, né? Dá uma saudade de escutar. Você sabe que hoje há muitos contadores de histórias, alguns muito bons.
A maioria não muito, porque teatralizam, botam roupas, cenários e tal, e aí fica outra coisa, porque o conto ganha vida pela emoção de quem conta e pela emoção que ele contém. E não é necessário uma roupa especial, não é necessário uma fantasia. E há, hoje em dia, congressos, encontros de contadores muito lindos no mundo inteiro. Eu já participei de 2 como contadora. Em Beja, que é maravilhoso, no Alentejo, em Portugal, onde aconteceu a história da freira Maria Alcoforado. É um festival internacional, muito bom. E outro, esse eu já fui 2 vezes, e outro em Tenerife, uma cidade que é um buraco, é uma coisa que nem a boca desse copo assim, desse tamanhinho. Se chama Los Silos. Eles fazem um encontro de contadores que vem gente do mundo inteiro para contar e para ouvir. E, quando eu fui, tinha também uma contação de história, tudo adulto, né? De manhã tem coisa para as crianças, mas contação de história é para os adultos. E tinha à meia-noite, contavam histórias de pavor. Eram histórias de pavor. Fila para comprar ingresso da história de pavor. E contaram, naquele ano em que eu estive lá, em 3 lugares. Olha, a cidade é tão pequena que nem hotel tinha. A gente se hospedava na casa das pessoas. Contaram história de terror em 3 lugares. Num açougue, com as carnes todas penduradas, no cemitério e num outro lugar horroroso, que agora não lembro qual. E a Anita Prietro, que é uma contadora brasileira que organiza um simpósio, organizava no Rio, depois foi para Niterói, agora não sei. Ela contou uma história em que tinha uma pessoa horrorosa, uma mulher horrorosa e tal. Então, ela botou sementes de gergelim no bolso, e, na história, a pessoa era um pouco piolenta. Aí, ela, na hora, ela contava no açougue. Na hora da coisa dos piolhos, ela botou a mão no bolso, encheu a mão de semente de gergelim, coçou bem a cabeça e jogou tudo nos jogou aqueles piolhos todos no público. Era muito bom, é muito bom. E as pessoas ficam muito tomadas. É incrível, contos. Ô, Marina, nesse livro, vocês reuniram 9 livros, né? São 9 livros. Com mais de 100 contos. 117. De onde que vem essa inspiração para tanta história maravilhosa? Tomara que venha mais, do mesmo lugar. Vem de onde? Vem de uma vida de observação. Eu presto uma atenção de bode na canoa. Sabe como é que é a atenção de bode na canoa? Bode sabe nadar? Não. Pergunta como ele fica atento quando ele está numa canoa, que a canoa pode virar com ele. Eu presto muita atenção na vida. Não é uma virtude, pode ser até uma coisa indiscreta de minha parte, mas é uma coisa insopitável. Não? Vem disso, somado a um trabalho, a uma indagação, a um achegar-se à alma humana. A alma humana é o que as pessoas têm de melhor ou de pior, mas, de qualquer forma, é muito mais interessante que o corpo. É claro que no Brasil não acreditam quando eu digo isso, porque somos uma cultura de admiração ao corpo. Mas eu sempre gosto mais do lado de dentro que do lado de fora. E aí eu começo a dialogar com essas coisas, com
com sentimentos. E a partir de um ponto eu vou desenrolando, é como um novelo. O que acontece aí? O que acontece? Aí, a moça vai e lava a camisa do irmão que voltou ferido da batalha. Ela vai, estava falando isso na entrevista, né? Ela vai e lava a camisa do irmão no rio. E aí, o que acontece? Aí eu estou vendo a moça ajoelhada no rio, lavando aquela camisa com aquelas rendas de antigamente e tal, no rio, ensanguentada. Aí o sangue não se mistura com a água. Aí eu vou seguindo o sangue. E aí, o que acontece? E aí, ai meu Deus, eu vou pelo rio olhando. Aí tem uma outra pessoa ajoelhada. O que ela está fazendo? Ela está lavando uma camisa. De quem é a camisa? É do senhor daquelas terras, que voltou suado da batalha. Ele só voltou suado, o outro voltou ferido. E aí o que acontece? E aí a camisa fica toda manchada de sangue. E a moça lava, e os dedos dela se ferem, e o sangue não sai, porque é um sangue de ferida de guerra, é um sangue de perversidade, é um sangue ruim. Ela lava, não sai. Depois fica branca. Ela passa a camisa do senhor e leva para ele vestir. O senhor veste a camisa e começa a sangrar. E ele sangra, e chama os médicos, e chama os feiticeiros, chama todo mundo. E o médico diz, ele tem que tomar banho de rio. Tira a camisa, queima, e ele toma banho de rio. Aí os empregados, e como é que um príncipe toma banho de rio? Não pode ir pelado. Não, Sua Majestade, pelado não. Então, eu vejo três empregados, 3 serviçais, 3 servos, segurando 3 lençóis enormes no alto para fazer uma parede transparente para a nudez do monarca. E aí ele entra na água e o sangue vai, e ele fica limpo e sara, e o sangue vai, segue. E o que acontece com o sangue? Segue. O que tem no rio? Tem um moinho. Um moinho de roda, aqueles de moinho de roda d'água. E o que acontece, então? Ai, meu Deus, a pá vai tomar sangue. A pá gira aquele sangue e mistura com a farinha. E quando o moleiro entra no moinho, a farinha está toda manchada de sangue. Ai, meu Deus, e aí? O que acontece? Eu fico questionando a situação e vendo o que acontece. E as coisas vão acontecendo dentro da minha cabeça. E depois eu tenho que escrever, é claro. Aí agora eu tenho que acabar, né? Porque o que acontece? Não posso deixar isso suspenso. Aí o que acontece? Ele chega, a mulher do moleiro, que é forte, é decidida, e é feroz, e olha aquilo, a gente não pode vender isso. Não pode fazer pão com isso. Temos que dar sumiço, porque assim ninguém fica sabendo, que se ficarem sabendo, vão achando que o nosso moinho, a nossa farinha é comprometida, é conspurcada de sangue, coisa horrorosa. Aí carregam sacos de farinha e de noite carregam, jogam tudo no chiqueiro. Ótimo, assim os porcos comem, engordam e some esse mistério, some essa coisa ruim e tal. E os porcos comendo, e aí o que acontece? Os porcos ficam gordos, mas começam a grunhir de outra maneira. E mordem, e atacam. Ai, meu Deus, os porcos ficaram ferozes. Temos que matar esses porcos, senão vai se saber. Matam os porcos. Ele carrega numa carroça, vai à feira, no centro do povoado, lá longe, e pendura aqueles porcos mortos para vender. Não consegue vender, ninguém quer comprar, o preço é alto, eles são porcos comprometidos, contaminados, ninguém quer comprar. Aí chegam
uns homens muito rústicos, lenhadores, que passavam semanas, meses na floresta só cortando árvores. Vem aqueles porcos, o cara baixa o preço para poder vender, compram aqueles porcos. À noite, os lenhadores na floresta assam aquela carne de porco. Durante vários dias, comem carne de porco. Aqueles porcos acabam de cortar a lenha para a qual haviam sido contratados, e, em vez de buscarem outros bosques, outras florestas para continuar na sua tarefa de lenhador, vão ser mercenários, vão se alugar para entrar nas guerras. E se tornam muito temidos, porque, além de serem muito ferozes, quando matavam um inimigo, se ajoelhavam para beber-lhe o sangue. Vamos falar um pouco sobre o gênero conto, as características do gênero, Marina. Olha, hoje em dia tem muita gente estudando literatura maravilhosa, muita gente estudando literatura dita infanto-juvenil para em nível de pós-graduação, de doutoramento. O Brasil, hoje em dia, tem um campus teórico muito bom, muito respeitado. Agora mesmo, uma professora orientadora de 2 teses sobre o meu trabalho me escreveu porque ela mesma vai fazer doutoramento e ela quer trabalhar a morte na minha obra infantil. Então, você vê que a coisa avança, né, no sentido do nível de estudo. O gênero conto de fada é um gênero que tem normas. Ele se situa fora do tempo real, ele está situado no tempo e no espaço do imaginário. Ele não pertence à realidade. São contos, são narrativas de fundo mítico. Ou seja, o que são os mitos, né? Os mitos são o quê? São o samba da alma, se a gente pode assim dizer. São o início, são os fundamentos do início da humanidade, daquilo que caracteriza o humano, né? É uma tentativa de diálogo com os deuses, com as entidades superiores. São as primeiras tentativas. E dos mitos nascem as narrativas. Então, as narrativas maravilhosas têm um link, como se diz hoje, né? Um link direto, www.mitos.com. Né? Elas são narrativas que oferecem múltiplas leituras. É por isso que elas servem para qualquer idade. O conto que eu contei, por exemplo, do sangue, ele serve para os adultos, serve para os jovens, que agora adoram um sanguezinho de vampiro, né? Está sendo muito sucesso, chupam veia alheia de canudinho. Serve para os jovens e também serve para uma criança acima de, sei lá, uma criança... Eu nunca digo idade, porque as crianças da mesma idade não têm a mesma idade, né? Uma criança que tenha certo tipo de interesse ou certo tipo de vivência mais sofisticada com a narrativa. Isso é uma característica dos contos maravilhosos. Vários níveis de leitura, várias interpretações possíveis e são narrativas para qualquer idade. A senhora conhece a Muriel Burberry, uma francesa que escreveu A Elegância do Ouriço.
Ela escreveu Elegância do Ouriço, escreveu A Morte do Gourmet. São livros são de uma filosofia muito bonita, porque aborda vários campos e vários sentimentos, várias emoções. Mas agora eu estou lendo um livro dela que foi por esse prisma e esse lado dos contos, que chama A Vida dos Elfos. A história de duas crianças que foram iluminadas e que eu comecei agora, estou degustando, porque, inclusive, estou tendo que recorrer ao dicionário, porque toda hora palavras desconhecidas, sabe? Mas muito interessante é isso, a gente vai viajando, né, no conto, na fantasia, e vai interpretando de acordo com a nossa vivência, né? Eu acho que é assim. Houve aconteceu uma contaminação gerada por Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma obra literária maravilhosa, completa, redonda, bem escrito, bem pensado, muito bom. Mas, já no mesmo momento, a contaminação gerou, no melhor amigo do autor do Senhor dos Anéis, gerou as Crônicas de Nárnia, que já não é bom. As Crônicas de Nárnia já é bem mais fraco do que o Senhor dos Anéis, porque temos já o portal. Quantas vezes foi usado o portal? Quantas vezes as crianças entram no armário, no espelho? Já tinha sido usado pelo Carroll, o espelho. Nárnia é cheia de lugares comuns. E, a partir daí, criou uma febre. Talvez seja porque os humanos estão sentindo falta de narrativas maravilhosas, não sei se é isso. Ou o mercado se apropriou disso. Uma série, os filmes, por exemplo, são patéticos. Eu fui ver João e Maria, Caçadores de Vampiro. Você quer matar o diretor, mas torturando, porque só matar é pouco. João e Maria, ao contrário das personagens do conto, que é um conto de sobrevivência, que é um conto de tenacidade, que é um conto de astúcia, sobre a astúcia do mais fraco, ao contrário, eles são muito aguerridos, têm poderes mágicos, são ferocíssimos. Eles são muito piores do que a bruxa da Casa de Biscoito. Mesmo Alice, que foi feita pelo Tim Burton, Alice é um livro maravilhoso. Alice, feita pelo Tim Burton, é uma porcaria, porque ele deformou. Claro que eu não diria assim se ele estivesse aqui no auditório. Eu seria um pouco mais amável. Mas ele, que é um autor maravilhoso, um diretor de cinema estupendo, ele deformou a história da Alice e transformou em mais uma luta do bem contra o mal, no qual o bem sai vencedor ao final. Ou seja, aí sim que estamos em plena irrealidade, né? Quando o bem ganha no final, é realidade pura. Mas ele transformou num lugar comum, coisa que absolutamente não acontece em Alice. Não tem lugar comum nenhum, né? Então, há uma repetição, uma retomada. Os elfos, caem prisioneiros dos elfos. Aí, eu não sei, eu não li o livro. Mas esse a senhora vai gostar. É muito interessante, porque não a gente, quando fala em elfos, né, já vamos pensar lá nos elfos do Senhor dos Anéis. Mas não, é a história de duas crianças. Elas são consideradas elfos, mas elas são crianças mesmo que têm dons. Né? Uma toca piano, a outra tem dons ligados à natureza. E é interessante, eu estou no início, então eu estou achando interessante. Eu vou olhar, porque eu fico sempre com medo ligados à natureza, à mensagem ecológica, Rides Again. Porque é outra praga da modernidade, é a mensagem ecológica muito óbvia.
Agora, coisas muito boas estão sendo escritas. Por exemplo, o Neil Gaiman tem uns contos muito interessantes. O autor inglês que mora nos Estados Unidos, que ele é quadrinista, ele é autor do Sandman. Mas ele escreve contos e tem livros muito interessantes no Maravilhoso. Mas é uma obra um pouco eventual nele. Ele é mais roteirista. Aparecem coisas interessantes no meio de muito, muito, muito lixo puramente mercadológico, né? Nos seus contos, você procura passar alguma mensagem sempre, Marina? Não, Existe querida, por eu trás? só passo a ferro as camisas quando é necessário. Quando eu quero dizer alguma coisa, ou seja, quando eu quero ter uma atitude política, crítica, eu faço isso às claras. Eu faço isso nas crônicas, faço isso em poesia, faço isso nos minicontos, faço isso muito claramente. E quando eu quis falar de atuar como feminista, durante 20 anos trabalhei muito intensamente com isso, eu fiz muitas claras, tenho 4 livros sobre isso. Agora, eu não uso os contos fantásticos, maravilhosos, para passar mensagem nenhuma. Eu quero fazer literatura. Os meus contos de fada têm uma característica pessoal, que outros autores, evidentemente, na modernidade, usam também, que não fazem recurso à linguagem coloquial. Por causa das coletâneas dos Grimm, por causa do Andersen. O Andersen, vocês sabem, tem uma carta dele dizendo... o Andersen teve uma vida miserabilérrima. Eu fui ver a casa dele, eu não podia acreditar que uma família morasse ali. Não porque fosse uma espelonca, porque isso a gente tem tantas no Brasil, né? Mas pelo tamanho, era minúsculo, um lugar minúsculo. O pai era sapateiro, quer dizer, remendão, dizia-se antigamente, né? Não fazia sapatos, consertava. A mãe era lavadeira, alcoólatra no último furo, porque lavando roupa no rio gelado, tinha que entornar para se esquentar. E a avó era mitômana. Era uma família que hoje diríamos disfuncional, mas que, a seu modo, funcionava, né? Vistas de perto, todas as famílias são mais ou menos. Né? E ele, em cartas, diz que o que ele queria ao escrever os contos, tanto que o Andersen ensaiou primeiro, né? Ele fez vários recontos antes, ou seja, recontou histórias que já existiam, até se lançar como autor. Até ele fazia uns livrinhos pequenos, com 5 contos, só 2 ou 3 eram dele, começou assim. Ele estava testando o público e se testando. E ele diz que ele queria recriar a linguagem da mãe dele ou da avó, contando histórias para ele antes de dormir. Devia ser o único momento de felicidade que ele tinha na infância, e ele estava atrás desse som, né? Portanto, ele também buscou o coloquial. E, portanto, durante muito tempo, considerou-se que o coloquial fosse a linguagem certa para esse tipo de narrativas. Eu, como não tenho nenhuma ligação com o coloquial, eu penso escrito,
eu busquei uma outra linguagem. Quando você termina uma narrativa, pode acontecer, ou quando é que você termina e diz assim, esse aqui é um conto, não, isso aqui é uma crônica, né? Ou isso aqui não ficou uma narrativa tão longa, mas é um conto já. Existe? Você consegue? Como é que você... Esse problema, para mim, não existe. Não existe por duas razões. Primeiro, porque eu tenho muitos anos de estrada, bote muitos anos nisso. Segundo, porque eu trabalho por projetos. Eu estabeleço, como eu trabalho em vários gêneros, eu estabeleço o meu projeto livro. Quando acabo um livro, entrego para o agente literário e já está resolvido aquele livro, eu tenho que partir para um outro projeto, certo? Um outro projeto livro. Então, eu estabeleço em que gênero eu vou trabalhar. Uma vez estabelecido isso, eu vou trabalhar naquele livro até acabar. E só naquele livro, ou seja, claro, eu toda semana faço crônica que eu publico agora no blog que Rafael e Santiago Regis e Rafael Mussolini fazem generosamente para mim, me dão de presente. Então, eu retribuo escrevendo uma crônica todas as quintas-feiras para o blog. E, de repente, aparece um serviço que eu tenho que fazer, um congresso, eu preciso organizar uma palestra, que é um ensaio, enfim. Mas eu só trabalho naquele livro, naquele projeto, até acabar. Então, eu não tenho hesitação. E eu tenho que trabalhar assim, porque para cada gênero tem suas exigências. Uma crônica não é um conto. Depende do cronista. Um parêntese. As crônicas de Fernando Sabino eram crônicas hífen contos. As crônicas do Rubem Braga não eram crônicas conto. Eram crônicas sobre o nada. A arte do Rubem era pegar o nada e dar uma volta no nada e transformar. Ele era medalha de ouro na crônica do nada. Transformava numa coisa literária maravilhosa. Se um cronista quiser fazer crônica-conto, pode seguir o exemplo de Fernando, que fazia isso muito bem. Eu não trabalho com crônica-conto, mas uso o espaço, eventualmente, para publicar um conto. Já me aconteceu, mesmo quando trabalhava no Jornal do Brasil. Se o conto é do mesmo tamanho, eu posso publicar, eu especifico que é um conto, tá certo? Mas cada gênero exige uma embocadura diferente. É como se você toca flauta, é uma embocadura. Se você toca trombone, é outra, certo? Então, eu tenho que colocar a minha sensibilidade, o meu radar interno e externo, a minha capacidade autoral, numa determinada direção. Então, tudo que chega vai para aquela direção, ou melhor, eu já só capto ao redor aquilo que sirva para essa direção. Se eu estou fazendo um livro de minicontos, meus livros de minicontos são temáticos. Então, eu estou trabalhando ao redor de um tema, como se eu fizesse um ensaio. Então, eu estou focada ali. Então, não acontece de eu escrever um livro de conto de fada, por acaso, no meio disso, eu ficar hesitante. Olá, quem é você? Isso não acontece, porque eu estou num determinado trilho. Ok? Mas isso é uma maneira de trabalhar, cada um tem sua maneira de trabalhar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Marina.
Oi, Josi, tudo bom? Estou aqui escondido igual aquele gato de Penélope manda lembranças. Marina, você tocou em 2 pontos que eu gostaria que você comentasse, por favor. Um deles tem a ver com o feminismo. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse tema, que tem sido tão visceral e tão de suma importância para todo mundo que se considera, pelo menos, um ser pensante. E, para mim, particularmente, o feminismo é algo muito caro. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E o segundo tema é a alegria, que tem me incomodado nas aulas de literatura e nos cursos que eu venho fazendo. Uma mensagem que eu venho percebendo em momentos como esse de troca, de conversação, em que uns ou outros artistas mandam essa mensagem de que é possível criar o que deve se criar, o que é mais fácil ou evidente criar a partir da tristeza. Eu acho uma mensagem complicada de mandar. E eu já vi você falando muito que você escreve com alegria. E seja a alegria deleuziana, seja a alegria da própria Marina, eu gostaria de saber de que se trata a alegria quando você fala isso. E queria que você falasse, porque para a gente sempre é uma alegria de escutar. Olha, a gente faz suco com laranja e com limão. Tudo é material ficcional. Nós estamos atravessando um período de culto à diversão. Enjoy, have fun, divirta-se. As pessoas querem se divertir. Eu acho pouquíssimo. Já atravessamos no passado o momento do spleen, da melancolia. Recentemente, fizeram uma grande exposição em Paris, há coisa de 2, 3 anos, sobre a melancolia, que atravessou, todo mundo ficava tuberculoso, e era justo ficar tuberculoso, o artista sofria muito, era melancólico, era deprimido e tal. Depois veio o Freud e desmanchou a moda da melancolia e do spleen. Hoje estamos no momento da alegria, alegria. Olhando ao redor, não se justifica, né? Mas a alegria, o divirta-se, rende muito. Enche o baú do mercado, porque você não se diverte sozinho, supõe-se. Você se diverte em conjunto. Você se diverte caçando pokémons. Eu acho a caça aos pokémons... Primeiro, eu já não gosto do conceito de caça, porque caçamos muitos humanos, né? Você sair para jogar bolas virtuais em seres virtuais... O conceito é horroroso, porque é para aprisioná-los e para treiná-los para lutarem no circo. Eu sou uma criança italiana. De Coliseu já vi bastante, né? Lutas de gladiadores no circo e todo mundo aplaudindo, pollice verso, para matar o perdedor. Talvez deva-se a isso essa febre de diversão e de alegria, porque a alegria está sendo produzida. Não é busque alegria dentro de você, busque a sua alegria. É uma alegria produzida fora. Muito show, todo mundo de braço para cima, todo mundo de braço para cima. É ótimo, porque temos que comprar desodorante, e mais um produto a ser vendido. A alegria está sendo muito coletiva. E, para organizar o coletivo, rola uma grana, né? Se assim podemos dizer. Tirar a criação só da tristeza pressupõe que a pessoa viva triste? Pressupõe que a tristeza leve mais à introspecção do que o bem-estar? Não é forçoso isso, não. Não concordo. Como método, né?
análise. A análise é a melhor fonte de inspiração. Analisar os sentimentos, analisar as posturas, olhar como os outros se comportam, como cruzam os braços, como sentam, como se relacionam, analisar a vida, ter um olhar crítico sobre o mundo. É isso que para mim, é o meu material de trabalho. É o meu colete salva-vidas também, né? Porque eu tento entender. A gente não entende nunca, mas a gente faz um esforço. Isso quanto à alegria. O feminismo. O que você quer que eu diga do feminismo? Felizmente, o feminismo ainda é muito necessário porque não fizeram uma camisa 10 com escrito Marta. Graças a Deus, houve, como se diz em novela, que dá barriga, deu uma embarrigada, deu um afrouxamento depois de Beijing, depois do Encontro Internacional de Beijing, quando os movimentos internacionais declaravam que o feminismo, como tal, apenas centrado na mulher e até mesmo a palavra, haviam cumprido a sua função e já não era aconselhável manter a mesma postura. Os movimentos emigraram para questões mais amplas, como ecologia, como questões sociais, como apoio a países subdesenvolvidos, enfim. E o movimento afrouxou. Só que alguns países, como o nosso, por exemplo, não tinham cumprido as metas. Nós não tínhamos, como não temos creches, não temos plano de saúde da mulher, não temos, bom, isso ninguém tem, salário igual para serviço igual, né, entre homens e mulheres. Não temos uma representação política consistente, não. Melhor dito, temos uma representação política envergonhante. Estamos na rabeira dos países do mundo em quantidade de mulheres em representação política. Embora a presidente, jamais usei presidenta, porque eu respeito a língua. Então, quando houve... E a violência no Brasil contra a mulher é aquilo que sabemos: a cada 2 horas, uma mulher morta, assassinada. Então, para nós, foi muito ruim esse afrouxamento. Agora, eu vejo até na minha própria filha, minha filha mais nova está cheia de entusiasmo feminismo, o que me surpreende, porque minha filha devia ter comido muito feminismo nas papinhas de neném, né? Mas, evidentemente, a questão é mais ampla, ou seja, está ligada ao coletivo. E agora as jovens estão voltando a mexer com isso. Um perigo está em que elas estão mexendo com isso como se isso fosse uma invenção, sem se documentarem grandemente no passado. Porque eu, quando fui mexer com isso, estudei muito, passei muitos anos estudando, porque o feminismo é uma questão social, é uma questão histórica, é uma questão antropológica, é uma questão fisiológica, tudo está interligado. É uma questão religiosa, está tudo ligado. Então, quando você começa a mexer, você tem que se documentar para ter uma orientação um pouquinho melhor. Mas acho muito positivo
que tenham despertado as belas adormecidas. Dou maior força, tomara que consigam mais alguma coisa. Eu acho que conseguiremos mais através de ações do que de palavras. Ou seja, uma Marta, uma Rafaela, medalha de ouro, com grande visibilidade mediática, talvez digam mais a uma população pouco leitora, muito preconceituosa, muito ignorante. Talvez digam mais do que palavras. Digam mais da capacidade feminina, da tenacidade feminina, da determinação feminina, das possibilidades femininas que a cultura patriarcal tentou e conseguiu impedir de toda forma e maneira, sem conseguir, porém, sufocar. Marina, eu queria te fazer uma pergunta, assim, mas antes, tem um escritor que eu gosto muito, que eu acabei de ler um livro dele, chamado Jorge Perec. Perec, do livro Sem Vida, Modo de Usar. E ele tem também o livro Sem né? Porque ele, quando ele escreve, ele esmiuça cada detalhe, a gente fica muito curioso como vai acabar com aquilo, com aquela narrativa. E eu, ouvindo você narrar, quando você constrói essa narrativa, eu vou te fazer uma pergunta. Como é que é encerrar um conto? É doloroso esse processo, você finalizar ele, uma hora você tem que desapegar dele. Como é que é encerrar um conto? Não é o desapego que é o problema. É o acerto. É o acerto. Quando você sente que fechou redondo, você é uma alegria, você exulta. É feito o anúncio da Coca-Cola agora, todo mundo gritando, saltando e tal. É assim, é uma euforia, conseguir, é bingo, é você acertar no alvo. Às vezes você sabe de imediato, às vezes você hesita. Se você hesita, eu estou falando pessoalmente, se eu hesito, eu deixo o conto de lado, tento esquecer para voltar a ele dali a meses, anos. Tem contos que demoram 10 anos para voltar, porque eu não sei se o fecho é um acerto. Às vezes, você sente que fechou perfeito. E o fechamento, ele vem sozinho, ele vem pela evolução do caminho. É um caminho, a história traça um caminho. Eu tenho a impressão que alguém dentro de mim está me contando uma história. E eu vou, como se eu andasse um pouco na floresta. Eu vou um pouco hesitando, um pouco tateando. Vai por aqui? Não, esse caminho não serve. Vai por ali. Eu vou hesitando e seguindo a história. E a história me dá de presente o final. Ou não me dá, ou para no meio e não tem jeito de prosseguir. E aí eu desisto dela, deixo ela dormir, para voltar ou não voltar. Às vezes, você acerta, por exemplo, o conto que eu contei do sangue, que acaba bebendo sangue, fiquei feliz, porque eu queria escrever um conto. Meu ponto de partida foi o sangue da guerra, o sangue criado, o sangue que jorra por causa da guerra. E não é um sangue bom, né? É um sangue contaminado. E eu vim seguindo esse sangue. Quando eles sugam o sangue, os lenhadores se tornam
ferozes e sugam o sangue do inimigo, é porque as guerras sugam o sangue das populações civis, que não tem nada a ver com isso, né? É uma sede de sangue que as guerras têm. Então, eu sabia que era um acerto o fim. E a editora ficou muito chocada com o conto. Quando eu mandei o livro, ela me disse: Marina, esse conto é muito, muito cruel. Você, em geral, é mais doce. Eu falei: exatamente por causa disso. Que bom que eu não fui. Porque, às vezes, você tem que trabalhar com outros sentimentos. É uma questão de reação minha ao final. Se o final me espanta, ou me surpreende, ou me comove, ou me faz rir, ele está certo. Senão, eu repenso. Para mim, você é uma fada muito elegante e sábia. E, se pudesse, eu gostaria de ouvir a narração A Mão na Massa. A Mão na Massa, eu não sei ela de cor. Eu sempre conto os contos sabendo de cor, né? Porque, menos esse porque eu estava explicitando uma forma de criação. Mas A Mão na Massa nasce de uma vivência pessoal. Como a guerra. Eu tenho uma vivência de guerra. A guerra aparece muito no meu trabalho, né? Porque eu fui criança na guerra. E eu adoro fazer massa. Não bolo. Não gosto nem de comer, nem de fazer. Acho o bolo muito sem gracinha. Eu gosto de massa que você tem que amassar. Tem que trabalhar a massa. E ela vai virando outra coisa na sua mão. Porque ela começa esfarelenta, grudenta, e à medida que você vai amansando ela, mais do que amassando, amansando, né? Você vai dominando ela, alisando ela vai ficando domada, suavizada. E eu sentei para escrever outra coisa. Era até no escritório de Afonso, não era no meu escritório. Afonso estava viajando, não sei por que eu sentei no escritório dele. E olhei a minha mão e, em volta das unhas, estava cheio de massa. Eu tinha feito pão. E eu cheirei a mão e tinha aquele cheiro de manteiga, de farinha, desse casamento químico. E eu pensei: ai, que coisa boa, a mão ganhou outra vida. E, a partir da mão que ganha outra vida, eu dei independência a ela, dei alforria a ela, e ela foi a vida. E eu gosto muito das ilustrações desse livro, porque essas ilustrações são feitas como uma pintura a óleo, que eu pintava a óleo, mas são com acrílico, são tintas acrílicas, que a secagem é mais rápida e é sobre papel, não precisa de tela. E eu fiz toda uma pesquisa cromática. Eu fui ver as cores da Renascença, arquiteturas da Renascença, e tem duas citações. Eu gosto muito de fazer citação quando eu estou... eu faço muita citação em poesia, trabalho muito arte em poesia, e, quando eu faço as ilustrações, eu gosto, de vez em quando, de fazer citações. Então, eu fiz uma citação de uma paisagem de um livro de história da arte escrito por meu avô paterno. Ele era professor de história da arte, era historiador da arte, especializado. Os italianos têm que se especializar, porque tem muita arte no país. Ele era especializado no Quattrocento, ou seja, século XV, da arte da região de Marche, que é uma região
voltada para o mar Adriático, na direção da Iugoslávia. Eu sempre digo Iugoslávia, que não existe mais, mas eu também daqui a pouco não existirei mais. Então, então se justifica. Quando eu era criança, era a Iugoslávia que estava na frente. E ele fez um livro sobre a cidade de Gubbio, que é uma cidade medieval. E eu, então, peguei esse livro de História da Arte e fiz um desenho de uma das fotos, a partir de uma das fotos, para fazer uma homenagem ao meu avô, com essa citação. E tem outra citação, que é de uma personagem da morte de Maria, o quadro A Morte de Maria. Maria está deitada numa cama. Foi uma encomenda feita a... Ai, meu Deus. É que eu estou lendo o segundo livro sobre de biografia de Michelangelo. Estou com Michelangelo cheia a cabeça, mas é o tenebrista italiano. Oh, meu Deus, o maior tenebrista italiano, fundador da escola tenebrista. Daqui a 2 minutos eu digo. E tem uma personagem na frente de Maria. O quadro foi encomendado e foi recusado porque era muito realista e ele usou prostitutas para posar para a figura de Maria. Então, o quadro foi recusado e foi comprado depois por um nobre para a sua pinacoteca. São 2 citações. E tem uma terceira citação, que agora já nem sei de onde era, mas eu fiz pesquisa sobre a Renascença italiana para ilustrar esse livro. A minha dúvida é assim, em que momento você descobriu que você queria se dedicar a escrever? Você tinha uma outra profissão antes, ou você sempre soube que queria ser escritora? É porque eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa. Eu me identifiquei quando você falou da questão da observação, que eu também sou muito observadora. Então, eu achei assim, muito legal, eu me identifiquei com algumas coisas. Então, eu fico pensando assim, será que em que momento da vida a pessoa ainda pode mudar tudo, assim, falar, agora eu quero fazer isso? Ou você sempre soube, aquela pessoa que já... não, quando eu crescer eu vou ser isso. Obrigada. Olha, Eliana, eu não sou uma vocacionada. Provável que eu não seja nenhum gênio. Eu, primeiro, quis ser atriz, quando era bem criança. Eu queria ser atriz. Depois, desisti. Mas a veia estava na família. Eu não estava de todo distante, porque minha tia-avó era uma grande cantante lírica, grandíssima cantante lírica, que é a razão de eu ter vindo parar no Brasil. Portanto, uma pessoa de teatro. Meu pai foi ator até morrer. Meu irmão foi ator e minha filha mais nova é atriz. Então, estava no sangue, no DNA da família, essa vertente. Depois, a vida inteira eu estudei desenho e pintura. Eu comecei aos 14 anos estudando, depois fiz faculdade, depois me especializei em gravura em metal. Eu ia ser artista plástica. Mas eu ia morrer de fome, porque eu fazia gravura em metal e papel no Brasil não vende mesmo, não vende. Então, como eu queria ser independente, eu comecei a buscar um emprego. E, naquele momento, não existia faculdade de comunicação. Ia para jornalismo quem tivesse algum tipo de talento para isso. E 2 amigos jornalistas acharam que eu tinha. Um deles trabalhava no Jornal do Brasil, já faleceu, chamava-se Ilenquer. E o outro chamava-se Milor Fernandes. E o Ilenquer me levou para o jornal. E no jornal eles descobriram que eu tinha bom texto. Não porque eu tivesse um super talento, não.
É porque eu era leitora desde sempre, desde absolutamente sempre. Então, porque eu tinha bom texto, eu fui logo tirada da rua, da reportagem, e transformada em redator. Naquela época era separado, a redação só redigia e o repórter só coletava as notícias, e logo fui cronista. Sendo cronista, eu já tinha retorno, já fazia isso, já comecei a escrever meu primeiro livro. A partir daí... Não parei. Agora, a pessoa pode começar quando quiser. Está aí o Proust, que não nos deixa mentir, que viveu a vida inteira fazendo coleta. Na verdade, ele estava fazendo os arquivos. Pedro Nava fez a mesma coisa, durante a vida inteira coletou material, e, a partir de um certo ponto, disse: agora estou pronto para começar. E começaram a escrever. Você pode começar a hora que quiser. Agora, a escrita não é um trabalho eventual. É um trabalho de mergulho. Pode-se fazer um trabalho de escrita eventual, mas aí é só para sua distração e distração dos outros. Se o que se quer é um trabalho vertical, é um trabalho de alguma densidade, é um trabalho com possibilidade de viagem no sentido maior da palavra, não de ser publicado no estrangeiro, de viagem no sentido que o que você escreve tem eco no leitor, encontra uma resposta e se transforma em propriedade do leitor. Isso é a grande viagem da literatura, é quando o leitor se apodera do seu texto e o faz seu. Essa é a grande viagem. Quem quer uma viagem assim, aí tem que ser uma atividade de dedicação. Vale dizer, por exemplo, que o Torres, Antônio Torres, foi publicitário a vida inteira e trabalhou como escritor sendo publicitário. Fez a maior parte dos seus livros ainda como publicitário, mas trabalhava de noite, trabalhava nos feriados, trabalhava nos fins de semana. Isso. Diga. Boa noite. Boa noite, Marina. Meu nome é Cláudio. O que acontece? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre formação de público. Isso é uma coisa que me preocupa muito, embora eu não seja pai, mas, enfim, não precisa ser naturalmente para isso. Por quê? Você falou, por exemplo, de diversão, né? Hoje em dia, esse culto à diversão, e isso me lembrou a realidade das redes sociais, né? Que todo mundo quer escrever, mas quase ninguém quer ler, né? Então, as redes sociais elas facilitaram muitas coisas, inclusive a escrita, e não acho que é um demérito, não. Mas eu acho que assim, tem muita gente escrevendo, ainda que seja bobagens ou não, e quando você vai ver, quase ninguém leu nada que o outro escreveu. Eu quero falar. E aí o que acontece é que você, por exemplo, lida muito com conto, que é uma coisa linda, que é uma coisa gostosa da gente ler, e um te leva para outro. Mas digamos que eu seja leitor, talvez esse público todo aqui seja já um público leitor. Então, não é para mim, mas para os meus pares que não leem, para as minhas sobrinhas. Como é que a gente faz? Como é que a gente traz elas para esse prazer com a leitura, uma vez que o mundo ele é todo permeado pela leitura, né? Para além do óbvio, né? Eu tenho que ler o mundo todos os dias, e a literatura ela é importantíssima nisso. Mas eu sinto cada dia menos interesse, menos vontade de ler das pessoas. Eu leio em coisas muito rápidas, muito rasteiras, e as pessoas não se pegam com o livro, não vão até o fim. Então, como é que forma o público leitor? Como é que a gente lida com esse desafio, se é que é possível? Obrigado, boa noite. Posso, Marina, licença?
É um prazer também estar aqui presente. Eu sou professora, eu só completar a sua pergunta, que é uma coisa que me entristece muito, assim, a falta de interesse hoje, em geral, das crianças, dos adolescentes, pela leitura. E para a gente que está na educação, assim, é uma luta diária, né? A gente tem que ser muito criativo em sala de aula, a gente pensa coisas, o que vai ser interessante, o que vai dar de interessante agora para atrair esse público. E eu fico triste, né? Talvez você falou do Anderson, que ele, na verdade, ele buscou a vida inteira essa voz da mãe, da avó, né? E isso marca a infância mesmo, a gente, quem viveu isso, mães contando histórias e pais, isso marca a vida da gente, isso é criativo, isso funciona a gente para várias outras coisas. E eu vejo que isso se perdeu, né? A gente competir hoje com essa mídia, né? Com essa tecnologia rápida, os adolescentes, as crianças, elas têm pressa, elas não têm mais esse tempo, né, para dedicar para a leitura, assim. Né, assim, o que a gente pode fazer, né, para atrair esse público? É claro que a gente teria que fazer um seminário sobre isso, né? Porque são temas. Eu vou tentar só resumir. As redes sociais. É claro que eu posso estar equivocada, mas há um erro no conceito de democracia, pelo qual todo mundo tem o direito de se expressar. O direito de se expressar sempre foi conquistado através do pensamento, não por classe social, por peso de pensamento, pelo peso daquilo que você vai dizer. Se expressar só para abrir a boca e dizer a sua opinião é um equívoco, porque cria uma polifonia ensurdecedora de significado nenhum, ou de significados equivocados, ou de significados grupais, grupos racistas, haters. Agora tem os haters, os que odeiam. Então, talvez estejamos incorrendo, por causa da tecnologia, num equívoco quanto à voz e à expressão democrática. Fique claro que, no Brasil, nunca se leu. Não é hoje. Nunca se leu. O Brasil não é um país leitor. E, até hoje, somos 5 gatos que acreditamos no poder da leitura como elemento civilizatório, como alavanca econômica, como único meio de chegar ao primeiro mundo. Somos 4 gatos que lutamos desesperadamente, e os que lutam desesperadamente são sempre bem-sucedidos, ou seja, os que acreditam fazem leitores. O problema é que a estrutura do país não ajuda os que acreditam. Então, os projetos de leitura são feitos e interrompidos, mudou o governo, mudou tudo, retrocede tudo, desmancha a biblioteca, não para de comprar livro, as bibliotecas comunitárias, que são maravilhosas, na verdade, são alimentadas com livros que é como piscina, que recicla água e é sempre a mesma água. Uma biblioteca necessita de vozes novas, palavras novas, livros novos. E nós estamos rodando com os mesmos livros sempre, com grande frequência, porque não temos suporte. É preciso que o Brasil entenda o que significa a leitura. A leitura não é queimar pestanas num livro, é ler o mundo. O conceito de leitura mudou muito ao longo dos anos. E nós não estamos nem no primeiro conceito, quanto mais no segundo. Então, isso é um problema. Não é por causa da tecnologia. Outro dia escrevi uma crônica, A Minha Felicidade, que eu só tinha visto gente feia na rua, gente comprista na rua, loja cheia das mesmas coisas na rua, roupa, e todo mundo esfarrapado. O que é isso? Que cultura é essa? Aí entrei para tomar um café, a alma amarrotada. Aí tinha um cara lendo
jovem. Eu fiquei espionando o que ele está lendo, e o livro aberto eu não conseguia saber o que ele estava lendo. Depois eu vi ele estava lendo o Fausto. Quase beijei o garoto na boca. Que felicidade, que alegria. E ele consultava o telefone. Ele consultava o telefone porque ele estava consultando o Fausto. Ele estava procurando, fazendo pesquisa, como se ele estivesse numa biblioteca. Olha que maravilha. Então, há jovens leitores de Fausto, há jovens de clube de leitura, há jovens poetas. O mundo está cheio de jovens poetas. Alguns poetizam muito mal, porque não lhes foi ensinado o que é poesia. Há muitos professores que não leem. A maioria não lê nada. Mas os que leem, leem. E os que leem, fazem leitores. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite. Sim, boa noite. Tudo bom? Meu nome é Fernanda. Em 2014, a gente se encontrou no COLE. 2015, a gente se encontrou aqui na FLI. E 2016 aqui, que bom. 2017, tomara que repita, né? Não sei onde, em algum lugar, né? É muito bom ouvir você, muito, muito bom. Tudo que você fala nos faz pensar, tem uma profundidade, tem uma densidade e reforça o que você fala da questão da leitura, né? Com certeza, todas as leituras que você fez, que você faz, ajuda para que você tenha essa leitura muito bacana de tudo. E é uma questão interessante, várias coisas que eu queria falar, mas não dá tempo para falar tudo, né? Você disse, em um determinado momento, que o que te chama a atenção, muitas vezes, para você escrever o ponto de partida é uma cena, é um fato, e, a partir daquilo, um sentimento, uma emoção. E existe um conto seu, Entre as Folhas do Verde, eu já até comentei com você lá no COLE sobre ele, e Uma Ideia Toda Azul também, que são dois que eu gosto muito, muito, muito. E eu queria saber se eles também tiveram esse ponto, assim, uma cena, um sentimento que te mobilizou, que te levou a escrevê-los. Esses dois contos. Entre as Folhas do Verde, nasce dessa frase que estava num livro em espanhol, um livro sobre o Freud. E dizia de um conto medieval de um cara que sai a cavalo, etc, etc, etc. E tinha Entre as Folhas do Verde, E eu fiquei com isso na cabeça. E fiz o conto. Muitos anos depois, as pessoas me perguntavam o que é Entre as Folhas do Verde, É uma cantiga medieval, era uma cantigazinha, uma trova, um pedacinho de uma cantiga medieval que estava no livro do Freud. Anos depois, numa tradução, o tradutor me disse que era um erro de tradução. O livro era em espanhol e o tradutor botou Entre as Folhas do Verde, Não, entre as folhas do verde. O cavaleiro vai, entre as folhas do verde. Então, você vê que de uma coisa que não existe, nasce uma outra coisa. E qual era o outro que você queria saber? Uma Ideia Toda Azul. Uma Ideia Toda Azul. As coisas nascem de pontos absolutamente estranhos. Num congresso em Brasília, um congresso de linguística, está a mesa formada, professores ilustríssimos. Afonso saberia dizer, Afonso é meu marido, Afonso Romano de Santana.
Afonso saberia dizer os nomes deles todos, eu não sei, não sou da área acadêmica. De repente, alguém fala alguma coisa na mesa e se ouve um grito vindo lá de cima, porque era um anfiteatro enorme, assim. Um momento! Aí todo mundo para, todo mundo se vira para ver. Levanta-se o indivíduo e diz: essa ideia é minha. Tive poucas... E aí começou a descer, enquanto falava. Tive poucas ideias na vida. Não sei se terei outras. E não posso abrir mão dessas. Aí ele veio e sentou na mesa. Era Aurélio Buarque de Holanda. Era o Aurélio, que era uma figura adorável. Eu entrevistei depois ele na televisão, era amiga dele. Era muito divertido ele. Então, tive poucas ideias na vida. Esta ideia é minha. A posse de uma ideia, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Essa ideia é minha. Boa noite, Marina. Meu nome é Júnia, eu sou professora da PUC Minas. Estou aqui com a minha turma de Publicidade e Propaganda, na disciplina de Comunicação e Literatura. E, porque eu estou com eles, eu queria pedir a você que dissesse para a gente, rapidamente, é óbvio, onde é que está a beleza da literatura. Primeiro, eu quero fazer meus louvores à propaganda. Eu fui publicitária durante 8 anos, adorava, fazia com muito prazer, abrir mão para poder continuar escrevendo, porque ela é muito absorvente. Onde está a beleza da literatura ou a função da literatura? A beleza está está em ver um pensamento em ação, porque eu olho para ela, estou vendo ela inteira, mas o pensamento dela eu não estou vendo. A gente não vê o pensamento. Na literatura, você vê o pensamento em ação. Eu, por exemplo, estou lendo um livro do Mo Yan, chinês, trouxe agora na viagem, chinês, prêmio Nobel, chamado As Rãs, e eu estou seduzida pela estrutura narrativa do livro, como ele faz um panorama da mudança da Rússia através da biografia de uma pessoa contada de modo não linear, mas assim, todo irregular, e como ele vai, para um profissional, como é clara a estrutura que ele está tecendo ali. Então, uma das coisas bonitas da literatura é você ver o pensamento em ação. Uma outra coisa é a invenção, porque um bom autor está o tempo inteiro inventando novas maneiras de dizer as coisas. O pecado mais grave que pode cometer um autor é o lugar comum, né? As lágrimas rolaram pela face. Vão rolar por onde? Pelos ombros? Né? Não pode. Então, é o pior pecado de um autor. Então, a maneira nova de dizer as coisas, que, de uma certa maneira, se aproxima da invenção das crianças. Quando as crianças são pequenas e ainda não têm as fichas das expressões introjetadas, o que se deve dizer, alô, boa tarde, como vai você? Né? Elas inventam maneira de falar as coisas, e um autor tenta inventar novas maneiras. E tem um processo que eu sempre digo que é muito útil, que é semelhante ao processo de análise de grupo. A minha geração toda fez análise, né? Eu também fiz 11 anos de análise, 8 anos de grupo. Então, eu sei o que eu estou falando. O que acontece com a análise de grupo? Um terapeuta
7, 8, 9, 10 pessoas, depende de quantos o terapeuta quer, que se reúnem, cada uma fala, as outras reagem ao que ela disse e o terapeuta interfere ou não. O que acontece num romance? Tolstói, um romance, um russo, Dostoiévski, ele junta uma porção de personagens que se cruzam, se encontram, tecem relações, e ele, como se fosse o terapeuta, interfere. Mas, mais do que numa análise de grupo, não é só o que o outro diz que está valendo. O autor te diz o que ele fala e o que ele pensa, e o que ele sente. De cada personagem, ele te dá o pacote vital. E vai costurando esses pacotes. Vai costurando esses pacotes dentro da história. Dentro da história, a história com A maiúsculo, né? Dentro do desenrolar da vida, dentro daquele momento histórico, dentro daquela sociedade. Ou seja, ele te diz da dinâmica das emoções, da dinâmica dos encontros individuais, da dinâmica do grupo e do grupo dentro da sociedade. Então, é muito rico, porque você faz isso, você participa disso sem se dar conta conscientemente, mas o teu inconsciente está apreendendo. E mais do que um terapeuta, o autor é onisciente, porque ele te descreve o que ele não está vendo, o que não está sendo contado, o que, às vezes, até o que vai acontecer. Então, é muito enriquecedor. Não é... Por isso é que livros só de história, livros de historinha, não são tão enriquecedores. Livros policiais são divertidos, mas se o autor não for bom, não acrescentam nada. Já um Camilleri, que faz o romance policial, mas escreve numa Cecília criticada, crítica, politizado, ele faz um trabalho politizado, etc. e tal, já te dá um outro produto. Vou fazer assim, um casamento aqui com a Júnia. Eu também sou professora. Eu adoro PUC, professores. Da UFMG. Mas, ô Marina, eu me sentia um bode na canoa enquanto você fazia sua narrativa. E aqui, nesse ponto privilegiado, eu ficava observando os olhos desse público, todos encantados com a maravilha do conto e da contadora. Eu ficava observando, tal como o bode, o encantamento, né, um maravilhamento, vamos dizer assim, desse público. E eu prestava atenção nesse cenário. Nesse Sempre um Papo, que só tem banner, não tem um computador, não tem um PowerPoint, graças a Deus, viu, gente? Não tem absolutamente, não tem nenhum vaso de flor, absolutamente nada. São pessoas que estão aqui presentes se relacionando. E ninguém nem piscava. Então, eu fico perguntando, o que houve, né, com a educação? Você, na sua narrativa, eu acho que todos nós viajamos pelo mundo da ciência, passando pela história, pela geografia, pela filosofia, pelas artes, pela química, indo amassar, né, a fazer a massa, pela biologia, a questão do corpo, a questão das áreas das humanidades, da política, que você também focalizou. Então, eu pergunto, por que a ciência, num determinado momento, fez essa ruptura com a cultura? Né? Por que esse encantamento, essa maravilha da narrativa quebrou-se de tal ponto que a nossa educação fosse deteriorando?
Eu faço parte de grupo de análise de livros didáticos de biologia, que é a minha área. São livros chatérrimos, cacetes. Não tem nenhum encantamento, não tem vontade de aprender a biologia, que é o estudo da vida, mas eu acabei criando uma expressão que, entre os colegas, se popularizou. Falei que a biologia não estuda a vida, ela estuda a morte, né? Bom, e aí eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, se no seu processo de escolarização formal havia algum professor ou professora que fazia uso da narrativa para trabalhar os conteúdos formais? Porque você é uma leitora, sempre foi uma leitora, e isso é importante no seu ato de escrever, como você já disse aqui muito bem. Então, teve alguém que foi marcante para você, que usava da narrativa para trabalhar algum conteúdo de história, geografia, biologia, química, não sei. Segundo, que pistas você poderia nos dar, já que aqui eu percebi que tem alguns professores, para resgatar a força dessa educação, né? Desse prazer de aprender, já que você mencionou a alegria, né? Eu menciono agora a questão do prazer de aprender, que, ao longo dessa trajetória de escolarização formal, perdeu-se radicalmente. Eu vejo essa plateia aqui toda fascinada, mas se você está na universidade, talvez o fascínio não seria o mesmo. Vale muito bem a Júnia trazer os alunos aqui, talvez a aula aqui seja mais fascinante que lá na PUC, ou que na minha, na UFMG, entendeu? Então, como a gente poderia resgatar essa narrativa para fazer realmente da educação uma leitura do mundo? E aí eu termino falando do Paulo Freire, que ele colocava com muita propriedade que a leitura do ambiente precede a leitura da palavra. E a leitura da palavra deve nos possibilitar reler o ambiente. Nós não estamos fazendo nenhum nem outro. Obrigada. Obrigada, porque você foi muito generosa. Não tive nenhum professor na minha educação formal, como você está dizendo. Tive muitos desapontamentos. Quando criança pequena, o meu primário foi uma coisa muito diferente, porque, durante a guerra, como as escolas na Europa são edifícios construídos para serem escolas, portanto, muito sólidos, com um princípio até arquitetônico especial e tal, foram imediatamente, assim que se declarou a guerra, foram requisitados pelo governo, pelo regime, para serem transformados em quartéis gerais, hospitais, depósitos, munição, tudo. E as professoras foram defenestradas. Então, as professoras inventavam uma escola na sua própria casa. Eu fiz todo o meu primário assim. Eu ia para a casa da professora, só um ano que eu estudei formalmente. Eu ia para a casa da professora e a professora tinha, sei lá, 7, 8, 10 alunos, cada um de um nível diferente, e ela atendia cada um de uma vez, todos ao redor da mesma mesa, de uma certa maneira, todos participando do que os outros faziam. Era o que hoje chamaríamos de um personal teacher. Era uma professora personal. Foi muito estimulante isso, porque eu estudei antes do prazo, porque eu fui levar meu irmão para ser alfabetizado, e quando vi aquela cena, uns com caderno com desenho, outros escrevendo, eu quis ficar, não teve que me arrancasse dali. Depois tive desapontamentos, porque eu, vinda da Europa, ao escolher aquilo que era o liceu, escolhi o clássico, porque o clássico na Europa era onde iam os mais inteligentes, e eu queria ser mais inteligente. Aqui é onde iam as antas. Então, os espertos iam para o científico. Eu fui para o clássico, nem passei perto de Camões, nem passei perto de ninguém, só lembro um livro que eu li, com grande deleite, O Cortiço.
Foi a única coisa. Fiz 3 anos de clássico. Então, desapontamentos. Faculdade, outro desapontamento. Fora a parte prática, desenho, pintura e tal, mas história da arte, liam no livro do Van Loon. Uma coisa precária. Não tive esses professores. Depois do humanismo, quando entrou a modernidade, micou. Porque começamos a valorizar a velocidade, a técnica, a ciência, e cada vez mais, e hoje, no mundo inteiro, as humanidades estão diminuindo, os alunos para humanidade estão diminuindo, as faculdades fecham cadeiras de humanidade, e a ciência só cresce, só cresce, só cresce, e as novas profissões, porque o mundo está exigindo outras profissões. Outro dia, numa exposição que fizeram no Sesc de Ribeirão Preto, eu soube que quem tinha, o arquiteto que fez a parte física, ele tem doutoramento na Alemanha em percursos expositivos. Ou seja, são profissões que não existiam, ligadas à cultura, mas de outra maneira, né? Mais cientificada, digamos assim. O conceito de homem pleno do humanismo, esse aumentou o conhecimento. Então, a especialização é indispensável. Se você machucar a sua mão, você irá no especialista de mão. Não adianta você ir num clínico, num médico, num ortopedista. É cada vez mais especializada a questão, o estudo, o aproximar-se da realidade. É setorizado, porque o conhecimento é muito grande, avassalador. Ninguém consegue abarcar tudo. Não sei se recuperaremos o ser humano, ou seja, no sentido de ser pleno. Estamos perdendo o planeta. Não sei se vamos junto com ele. Não sei. Não tenho resposta porque para a tua inquietação, porque a tua inquietação é a minha, né? Estamos todos inquietos com isso. Saber coisas era muito bom. Exercitar a cabeça era muito bom. Hoje em dia, falar em decorar um poema é um insulto, é visto como uma coisa horrorosa. Decoreba, tem uma palavra negativa para isso. No entanto, eu tenho um repertório de poesias decoradas que eu estou numa fila, eu estou num ônibus e eu vou... Pá, pá, pá. E é gratuito? A ciência nos diz que não. A ciência nos diz que memorizar é ir à academia do cérebro. Todo mundo vai à academia, corre na esteira. O cérebro corre na esteira quando memoriza. Quando faz multiplicação, soma, divisão, sem maquininha. Não queremos exercitar? Não sei. Não sei. Não queria acabar melancólico. Vamos terminar com uma poesia, então? O que você quer? Quer uma poesia de quê? De amor? De biografia? De quê? De amor. Deixa eu ver se eu sei. Vou dizer uma bem curtinha. Já podemos ser felizes só com uma taça de vinho, uma tarde de amor e um prato de pasta. Pouco basta quando a pele se faz fina e gasta.
Muito obrigada, Marina, pela presença. Obrigada a vocês por terem vindo.